Oi, gente. Bom dia. Todo mundo entrando? Ótimo. Vou esperar todo mundo entrar. Aí a gente começa, tá bom? Bom dia, professora. Bom dia. Todo mundo entrando sem problemas? Eu falo esse episódio que depois do Game of Thrones, a galera começou a adotar lobo, porque achava que podia pegar o cachorro. Só que o que acontece com o lobo, selvagem? Quando você vai trabalhar, e o lobo senta no seu sofá, não é mais o seu sofá, é o sofá do lobo. Agora aquilo ali é o território dele, é aquela cama dele. Se você chegar no trabalho e sentar, ele vai te atacar. Você está sentando no território que é dele agora. Então, tava merda, claro que tava merda. E aí a galera, o que acontecia? Rolou essa coisa, rolou Tem alguém que está com o áudio ligado? batia no lobo, assim, Tem um som de fundo. jogava na rua. Professora, na Aí verdade, o todo pessoal mundo está resgatava esses entrando lobos. na aula com o áudio ligado. Tá. Não, tudo bem. Pode entrar com o áudio ligado sem problema. É porque tem alguém que está com outra coisa no fundo que eu estou captando aqui do meu. É só essa pessoa, eu vou pedir para tomar cuidado, tá bom? Mas eu prefiro mesmo que entre com o áudio ligado, porque a gente vai conversando ao invés de conversar pelo chat, tá? Tudo bem? Até aqui? Tranquilo? Sim. Então, tá bom. Enquanto vocês vão entrando, eu vou perguntar como vocês foram de férias Professora, dentro de eu passei casa. frio. Uai, como assim? Aqui, como eu tava tendo muito caso, eu fui ficar na casa da minha tia, que é lá pro rumo de São Paulo, mas fica no meio do mato. Hum, Aí eu fui ficar lá, e lá é muito frio, muito frio. no Ainda mais porque inverno, tá no meio do mato. e no inverno lá também é meio frio mesmo, não tem como. Mas pelo menos você mudou de ares. Pensa pelo lado positivo. A minha viagem foi do quarto para a sala, da sala para a cozinha, várias viagens curtas ao banheiro, enfim. Mas vamos lá. Olha só. Primeiro, quero desejar a todos bem-vindos. Né? Apesar de não poder ainda nos ver presencialmente em sala, estamos aqui para continuar as nossas aulas. E vamos fazer aí o melhor que podemos fazer neste período, tá bom? Como hoje é o primeiro dia, nós temos já um conteúdo para passar, porém, antes deste conteúdo, eu quero mostrar para vocês, fazer um tour pela nossa plataforma, para que vocês saibam onde vão encontrar todas as informações necessárias. Pode ser? Pode. Tá. Eu vou começar a compartilhar a minha tela e, por um acaso, se tiver algum problema, alguma dúvida, me chamem pelo áudio, porque eu não fico ligada no chat. Se tiver alguma mensagem no chat ou se tiver alguém esperando para entrar na reunião, me avisem, porque eu desativo e coloco essa pessoa na reunião rapidamente. Tá bom? Ok. Tá. Eu estou no meu Zoom privado e a minha conta é gratuita. Então, pode ser que em algum momento essa reunião caia antes da aula terminar. Se a reunião cair, vocês acessem o mesmo link imediatamente, porque eu vou entrar na reunião e já a gente continua a aula do ponto onde estava, tá bom? Ok. Tá. Eu vou então compartilhar a tela aqui com vocês da nossa sala de arte e eu vou utilizar o exemplo
da sala do primeiro 1. Tá? Vamos lá. Aqui, vocês já conhecem mais ou menos como funciona a nossa aula, a nossa sala, porque o semestre passado eu já tinha passado todos os conteúdos que a gente tinha feito, tanto no Classroom, quanto em outros sistemas, quanto por e-mail, aqui para a nossa sala, para vocês terem um acesso mais organizado e mais seguro das aulas que foram dadas. Então, no momento que vocês entram no perfil de vocês, eu vou mostrar a página inicial do site. Vai aparecer o meu perfil e tem um monte de salas, que vai ser o perfil de vocês, porém com salas de diferentes matérias. No meu caso, são salas de diferentes turmas. Vou selecionar a sala do primeiro 1 para mostrar como que eu organizei. Deixa eu encontrar aqui de novo. Achei. Acesso à sala que eu quero. E aí aparece essa aba aqui. As 5 famosas abas. Primeiros passos, comunicação, estude aqui, avaliações e biblioteca. Vou começar pelo primeiros passos, tá bom? Aqui, vocês já conhecem esse rótulozinho indicando qual é a sala que vocês estão. Esse cronograma de atividades eu já tinha colocado no semestre passado, para vocês terem noção da atividade que foi feita, a data que foi passada e qual era o prazo de entrega. E os planos de ação é a mesma coisa, então isso aqui você já conhece. Quais serão as mudanças? A cada 15 dias eu vou postar a ementa de curso. O que é a ementa? É o documento onde eu vou informar para vocês dados básicos das nossas aulas por 15 dias. Não é somente por uma semana, por 15 dias. Então, no momento que ela está aqui, é só clicar em cima da ementa e já vai aparecer este documento com as informações. Ó, ementa 1, terceiro bimestre, primeira série, início da quinzena, dia 3, e ela vai até o dia 14. Aqui, eu falo qual é a matéria e o que a gente vai fazer. Cada tabelinha dessa equivale a uma aula. Então, na aula de hoje, do dia 6, está previsto arte bizantina e românica, é o módulo que a gente está trabalhando, que a gente começou a trabalhar. E o tema da aula de hoje, especificamente, é arte bizantina. Onde que vocês vão encontrar isso? No capítulo 1, da página 3 a 8. Capítulo 1 de quê, Rejane? Módulo 3. Tá? Aqui nesse canto aqui, onde eu estou movendo a tela. Tá? Bem aqui, ó. Aí, eu dou outra informação também, ó. Se tem material de apoio, se tem vídeo-aula, onde que essa vídeo-aula ou onde que esse material está disponibilizado, tá? Não gosto muito desse recurso de anotar, né? Porque eu tenho que apagar depois da hora que eu vou mudar. Posso continuar? Sim. Ok. Bom, então tá. Vamos lá. Agora, aqui, o segundo quadrado, a segunda tabela, é de quando? Da aula que vai acontecer, prevista para o dia 13 de agosto, ou seja, semana que vem. Tá? E aí a gente segue o mesmo protocolo. Qual é o módulo? Qual é o conteúdo que a gente está vendo nesse módulo? Qual é o tema da aula? Continuaremos com arte bizantina. Capítulo 1, só que dessa vez as páginas mudaram e de novo. Qual é a diferença que, geralmente, que vocês vão encontrar da tabela 1, onde já estão todos os dados bonitinhos, com a tabela 2? Eu programo as nossas aulas de uma semana para outra. Eu adoraria ter prints de 15 dias já preparados, inclusive com videoaulas e materiais, mas isso ainda não foi possível, a menos que eu vá trabalhando assim, 24 horas sem parar. Eu estou quase próximo disso, mas vamos lá. O que vai acontecer? Os materiais, eles continuarão sendo disponibilizados
tá? Tanto o PDF quanto a videoaula aqui na aba Estude Aqui. A atividade a gente vai continuar, eu vou descrever o que a gente vai fazer na aula. Cara, trem mais à toa. E aí eu vou continuar falando como que vocês, o que vocês têm que fazer para essa aula para entrar no Zoom, tá? No primeiro momento, eu vou pedir para vocês lerem as páginas da apostila, estudar o PDF que vai ser disponibilizado e a videoaula que vai ser liberada. É importante vocês verem esse material antes do Zoom. Por quê? Torna as nossas aulas bem mais dinâmicas, tá? Porque vocês já chegam com as dúvidas, Rejane, eu entendi isso, Rejane, eu não entendi isso, Rejane, como que eu faço essa atividade, por exemplo? E permite, inclusive, que as atividades que vocês precisem fazer sejam feitas comigo, ao vivo e a cores pelo Zoom, e as dúvidas já vão sendo tiradas aqui ao mesmo tempo que vocês estão fazendo. Ok? Gente? Ok, professora. Ah, tá. Obrigada. Então, tranquilo isso aqui? Vou voltar, tá? A hora que eu voltar ali, apertei a seta, voltei de novo para a aba de primeiros passos. É isso que vai acontecer. Vamos para a comunicação, que vocês também já conhecem. Eu já deixei algumas mensagens aqui do semestre passado, a revisão de arte e mundo do trabalho, e deixei uma mensagem bem bonitinha para vocês de boas-vindas. Eu vou deixar vocês lerem mais tarde, tá? Agora, tem 3 coisas que foram colocadas aqui que são interessantes da gente utilizar. O primeiro delas é o fórum de dúvidas dos conteúdos e das tarefas. Como que eu faço isso? Clico em cima, vai aparecer para mim o fórum, dizendo que ele é exclusivo para assuntos relacionados à arte, então nada de postar coisa de trabalho aqui, por favor. E eu já abri um tópico para vocês responderem. Qual é esse tópico? Dúvidas sobre o conteúdo? Por exemplo, a Gabriela tem uma dúvida. O que ela vai fazer? Clica em cima, rola a barra e vai responder aqui a minha mensagem que eu coloquei. Faz de conta que eu sou a Gabriela. Ela pode mudar o título. Vamos lá. O que é arte bizantina? E falar, não entendi o porquê deste nome. É só um exemplo, tá? Ela escreveu explicar. Pronto. Ela escreveu o que ela está em dúvida. Se ela quiser anexar um arquivo para explicar melhor, ok. Se não, pode passar direto. Ela envia a mensagem ao fórum. E olha só o que vai acontecer. Na mensagem original que eu deixei de dúvidas, faz de conta que essa é a Gabriela, ela já colocou um título aqui e é a mensagem dela. Não entendi o porquê desse nome. Pode me explicar? Alguém, pode ser eu ou pode ser o colega, pode responder diretamente a Gabriela. Vamos lá. Este nome acontece, este nome é por causa de Bizâncio. Tá? Estou fazendo a coisa bem basiquinha para a gente não enrolar muito. Então, vocês estão vendo como as mensagens vão crescendo e um vai respondendo ao outro? Ou pode ter gente que vai perguntar diretamente para mim uma outra coisa. Cuidado aqui com o que vocês estão fazendo para ver a quem que vocês estão respondendo e para quem que vocês estão fazendo a pergunta, tá? Se for uma dúvida diretamente a mim, venha na minha mensagem. Se vocês estão conversando e um explicando ao outro, venha na mensagem dos colegas. Deu para entender esse ponto? Sim. Tá. Então, eu vou excluir esse monte de mensagem que eu coloquei, porque eu conversando comigo mesma,
não vai ficar muito legal. Vou deixar só o tópico original do fórum, tá? Rejane fez as minhas perguntas. Como que eu faço para retornar à página? Ó, tá vendo que aqui eu tenho setas? São as árvores até o final onde que eu tô. Eu quero voltar lá para a aba comunicação. Clico em cima e já estou de novo na página normal, tá? Vemos o fórum, vamos agora para a chamada, que isso aqui é interessante. Para vocês registrarem a chamada na aula do Zoom, vocês vão clicar aqui em cima e já vai estar programado para vocês aqui a aula, qual é o dia de hoje, qual é a hora da aula e quando que vocês têm que fazer essa chamada. Então, aqui vocês vão ter que clicar, vai ter um sinal de play para vocês registrarem a presença de vocês. Então, olha que bonitinho, o Isaac já entrou e marcou a presença dele. Show de bola. As pessoas que estão participando da aula já vêm aqui e marcam. Vocês já tinham visto essa explicação em algum outro lugar? Sim, a Jéssica e o Vitor já tinham falado. Então vou passar adiante. Adoro esses meus colegas proativos e que deram aula antes. Fantástico. Então, chamada está tranquilo, vocês já sabem como fazer. Vou passar para o link da aula, que vocês já entraram. Eu vou deixar aqui disponível, marcado pela data, tá? Então, o link da aula de hoje está aqui, era só clicar em cima, o ID da reunião e a senha também disponível. Quaisquer outras comunicações que eu for passar para vocês, vai estar aqui nesta aba, tá? Então, olhem essa aba regularmente. Posso passar para estúdio aqui? Pode. Show! Então, vamos lá. Em estúdio aqui, essa é a aba que vocês mais conhecem. Por quê? Foi onde eu postei todas as atividades, tarefas e materiais do semestre passado, antes do nosso bimestre, antes do nosso segundo bimestre encerrar. Vou continuar postando aqui videoaulas e materiais de apoio em PDF. Vou descer a tela, porque aqui embaixo, ou subir a tela, né? Tanto faz. Tanto faz não. Depende do ponto de vista. Aqui embaixo eu já postei a aula de arte bizantina, que é a nossa aula de hoje. Então, o que eu pedi? Quais foram as instruções? Ler as páginas da apostila sobre este conteúdo, que eu deixei lá na ementa, estudar o material de apoio em PDF, que está bem aqui, e assistir a videoaula. Por quê? Vocês já devem ter percebido que o material em PDF é o roteiro da minha videoaula. Só que na hora da edição do vídeo, sempre tem alguns acréscimos de informação que eu não coloco no PDF. Então, um complementa o outro, tá? Depois que vocês terminarem tudo, marquem este campo aqui como feito. Vocês vão entender o porquê. Alguém está se perguntando cadê as tarefas? Diz que sim. Sim? Sim? Sim! Obrigada! Dessa vez, eu coloquei as tarefas na aba avaliações. Eu não vou deixar mais as tarefas aqui no estúdio aqui, tá? Então, o que vocês estudarem em estúdio aqui, vocês têm que marcar como concluído e ir aqui para avaliações. Se vocês verem, já tem uma tarefa disponível aqui relacionada à nossa atividade de arte bizantina, parte 1. Tem algumas restrições para vocês conseguirem fazer essa tarefa. Quais são? A primeira é que ela só vai ser liberada depois de 6 de agosto, às 8 horas da manhã. Por que isso? Porque é o dia da nossa aula. Se eu liberar antes, tem gente que resolve fazer antes de qualquer jeito, não é esse o foco.
tá? A segunda é que a atividade Arte Bizantina, parte 1, esteja marcada como concluída. Se isso aqui não tiver marcado como concluído, vocês não conseguem fazer essa atividade. Tá? Importante, só para vocês verem. Cliquei em cima. Presta atenção que eu tenho uma tentativa permitida. Não tem mais 2, 3, 4, 5. É uma. Por isso que é importante fazer com cuidado. Tem tempo para fazer esse questionário? Não. Mas no momento em que você abre, você tem que completar. Você não pode sair da página. Você tem que sentar e concentrar para fazer ele. Tá? Posso pré-visualizar as questões? Posso. Quer dizer, eu posso. Vocês não. Então, eu vou mostrar aqui na minha tela, tá? Eu tenho questões e as opções. Do mesmo jeito como vocês fizeram as avaliações. Coisa importante que é preciso falar. Não vou finalizar tentativa, tá? Vou sair daqui direto. Coisa importante que é preciso falar. A nota que for disponibilizada para vocês é a nota real da atividade? Não, porque eu não fiz essa programação na plataforma. As notas das atividades de vocês, eu vou continuar programando por minha tabela lindíssima do Excel, onde eu já faço a conversão através de fórmulas da quantidade de acertos de vocês dentro das atividades. E o que isso rende em uma nota numérica. A mesma coisa acontece para as atividades práticas que vocês, porventura, farão e que vai ser postado aqui também na aba de avaliações. Gente, tudo bem até aqui? Sim? Não? Sim. Obrigada. Eu já ia falar o talvez. E a última aba é biblioteca. Por enquanto, não tem nada na nossa biblioteca. A biblioteca serve para eu colocar literatura de apoio, não os meus PDFs. Os meus PDFs são materiais de aula. Tá? Os materiais de apoio são textos de outras pessoas, artigos científicos, livros que porventura estiverem em PDF. Eu vou deixar tudo aqui para vocês. As nossas aulas no Zoom serão gravadas a partir de hoje. A partir do momento que terminar essa reunião, esse vídeo vai ser convertido em MP4. Eu vou fazer uma ediçãozinha básica de entrada e saída só e converter isso em link do YouTube. Por quê? Eu vou colocar este link aqui na biblioteca também. Por quê? Caso você tenha dúvida ou você não conseguiu assistir a aula por quaisquer motivos no tempo certo, você pode vir aqui na biblioteca e ver aquilo que foi discutido durante a nossa aula. Tudo bem? Tudo, professora. Certo. Ótimo. Então, podemos seguir adiante? Sem problemas? Sim, sem problemas. Tá. Top, top. Aproveitando esses últimos 20 minutos de aula, a minha pergunta é: vocês acessaram a ementa que eu coloquei antes da nossa aula? A emenda não, mas eu tô com a postura já nas páginas aqui. Agora o resto não. Vocês viram a videoaula e o PDF antes da nossa aula? De agora? Professora, se eu te contar, você não vai acreditar. Gente, fala que todo mundo viu. Pronto. Sim! Isso! Sim, professora, eu vi. Foi maravilhoso! Eu vi, professora. Eu vi. Tá, tudo bem. Então, eu vou aproveitar que a gente está compartilhando a tela e vou compartilhar o PDF com vocês. E eu vou fazendo uma explicação básica em cima do que a gente está tratando, ok? Então, vamos lá. A arte bizantina, essa é a primeira aula que a gente vai ter de arte bizantina. E
Para isso, a gente precisa entender alguns detalhes. O primeiro detalhe, como que o Império Bizantino surgiu? E ele vai surgir a partir do momento em que o Império Romano vai ser dividido em duas partes, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, pelo imperador Teodósio. Por que ele fez essa divisão? Para tentar sanar a crise financeira e administrativa do Império, que estava assolando desde o século III, e as sucessivas ondas de ataques bárbaros ao Império. Então, com isso, ele pensou, vou descentralizar, melhorar a administração financeira e contar com mais pontos de apoio para a defesa. Tá? Quando ele faz isso, ele muda as capitais do Império também. O Império Romano do Ocidente, a primeira sede administrativa vai ser na cidade de Ravenna, depois vai ser transferida para Milão, saindo então de Roma. E o Império Romano do Oriente vai ter a sua sede administrativa na cidade de Bizâncio, que era uma antiga colônia grega que foi erguida, sobre a qual foi erguida a cidade de Constantinopla, em 330, pelo imperador Constantino. A gente já sabe que o Império Romano do Ocidente caiu em 476 e que o esforço de Teodósio foi basicamente em vão. Ele não conseguiu conter as invasões bárbaras. Mas Bizâncio, o Império Romano do Oriente, ele sobreviveu a esse ataque, ele sobreviveu a essa queda. E por quase 1000 anos, durante toda a Idade Média. Só que, nesse momento em que o Império sobrevive, ele também muda de nome, ele não passa mais a se chamar Império Romano do Oriente, ele vai se chamar agora Império Bizantino. Tudo bem até aqui? Sim, professora. Tá, então vamos lá. Nesses quase 1000 anos de duração, a geografia de Constantinopla foi muito importante. Ela está localizada bem aqui, nesse círculo roxo. Por quê? Permitiu que o Império não sentisse tantos reflexos da queda da parte ocidental, como também fez com que ela se tornasse um importante centro comercial. E, graças a isso, o Império Bizantino ele conseguiu alcançar um esplendor devido à prosperidade econômica e ao seu governo centralizado. O reinado do imperador Justiniano entre 527 e 565 é considerado o apogeu político e cultural do Império e que foi alcançado aí tanto através da reformulação de leis quanto por expansão territorial. E mesmo estando muito próximo do antigo mundo romano e pegando aí grande parte da sua cultura, o Império Bizantino, se a gente olhar no mapa, até pela sua geografia, tá? Olha aqui, para onde que ele vai se expandir? Ele sofreu grande influência cultural grega e asiática, e isso se fez notar, inclusive, dentro da religião. O cristianismo era a religião oficial do Império, só que foram acrescentadas vários modos de se professar esta religião. Por quê? Os bizantinos, eles acabaram adotando ritualísticas, características culturais, religiosas asiáticas e dando uma maior ênfase na tradição e do ritualismo grego, como até uma forma de manter o Império Bizantino unificado ao longo do tempo. E isso fez com que a religião sofresse diferenças em relação à igreja que estava sediada em Roma. Nesse sentido, essas diferenças chegaram a tal ponto que, em 1054, foi se separado oficialmente. A partir desse ponto, a partir desse ano, a gente tem a formação da Igreja Católica Apostólica Romana
com sede na Itália, e cuja área de abrangência é a Europa, e a Igreja Ortodoxa, cuja área de influência vai ser o Império Bizantino. Por que eu estou falando tanto do aspecto religioso? Porque isso vai impactar a arte que era produzida. Tá? Lembra que a gente estudou sobre a arte cristã primitiva? E o cristianismo sendo adotado como religião oficial do Império, também vai contribuir para que a arte cristã primitiva ela seja levada para o seio do Império Bizantino. Porém, ela vai ter uma evolução nesse processo. Porque se antes ela era popular e simples, agora ela vai se desenvolver para manifestar características que mostrem, que demonstrassem majestade e riqueza, poder e riqueza. Num primeiro momento, os artistas bizantinos vão utilizar o método dos artistas romanos, inclusive de se contar uma história através da imagem, porém, com o tempo, eles vão se concentrar naquilo que era estritamente essencial. E, dentro disso, vai se observar muito as ideias egípcias sobre a importância de se manter a clareza nas representações dos objetos, na clareza de se mostrar que esses objetos, que esses desenhos, que essas imagens são representações, não são a realidade em si, até por uma questão muito simples. Para os bizantinos, a imagem era vista como algo sagrado. Então, no ponto em que eu faço uma imagem representando Cristo, ou Maria, ou os apóstolos, isso era considerado uma heresia, porque se estava adorando a imagem, mas não a santidade em si que se propunha representar. É uma confusão dos diabos, mas vamos lá. Por isso que eles prezavam tanto pela clareza nessa questão da representação. A decoração das igrejas, ela vai ser o único ponto em que católicos e ortodoxos vão concordar. Não pode ter estátuas, mas vão ser ricamente decoradas com pinturas e mosaicos. Isso principalmente graças ao Papa Gregório Gregório I da Igreja Católica, que vai continuar tratando a imagem como uma forma de educação aos fiéis que são analfabetos. Então, é o uso da imagem como educação, como para o que era esperado para o comportamento daquele fiel. Nisso, eu vou pular um pouco aqui as imagens, tá? Para a gente seguir direto para o ponto, para a gente não perder muito tempo. Depois vocês deem uma olhada com calma, inclusive na videoaula, que tem mais coisa. Nesse ponto, na arte bizantina, ou pelo menos do lado bizantino, dessa composição artística decorativa das igrejas, a gente esbarra num fenômeno que é típico do Império, que é o Césaropapismo. Na junção das duas palavras César e Papa, eu tenho a formação ou a vinculação de um novo conceito, onde o imperador bizantino é visto como um representante de Cristo na Terra. O que isso implica de fato? Na junção de funções espirituais e seculares por um só representante. E esse representante vai estar ligado a um cargo secular, que é o imperador. É claro que a Igreja Ortodoxa não vai gostar dessa história, tá? Mas, ao longo do tempo, os patriarcas, que era o único cargo capaz de confrontar o imperador, inclusive para manter a função estritamente espiritual da igreja, eles vão ser cooptados ao longo do tempo para o imperador, ou pelos imperadores, para que essa mistura, essa junção de funções continuassem existindo e o imperador continuasse concentrando poderes
aí nas suas mãos, e isso vai acontecer até a queda de Constantinopla em 1453. Posso continuar? Sim. Ok. Nisso, a arte ela acaba sendo atingida por esse fenômeno também, porque um dos objetivos dela vai ser expressar essa autoridade absoluta do imperador, que vai ser considerado sagrado, representante de Deus, possuidor de poderes temporais e espirituais, e que nos leva novamente ao problema de como deveria ocorrer a representação dessas imagens. Então, algumas regras da arte bizantina vai ser a frontalidade, que a gente já tinha visto lá na arte egípcia, só que dessa vez não é como os egípcios faziam, né, com o rosto e os membros virados de perfil e o tronco virado de frente. Não é dessa maneira. Todo o corpo está de frente. Mas se tem uma rigidez nessa apresentação, porque se buscava instigar no observador uma atitude de respeito e veneração àquela representação que era feita. A segunda regra vai ser a determinação de lugares para cada personagem sagrada na composição de uma obra. Quem é mais importante vai estar à frente, vai estar ao centro, e assim sucessivamente. Eu tenho a indicação da composição dos gestos e posicionamento das mãos, dos pés, das roupas, das dobras das roupas, inclusive, e de símbolos. E fusão de elementos para a representação de personalidades oficiais e personalidades sagradas. Por exemplo, os imperadores, eles poderiam, não só poderiam, como eram, representados com as cabeças aureoladas. E as auréolas dentro, em cima da cabeça de alguém, significa que essa pessoa é uma santa, é reservado à representação estritamente espiritual. Então, olha como que esses imperadores, eles fizeram a apropriação desses símbolos para se colocar em um outro patamar. Isso é importante a gente perceber. E os santos, e aí eu tenho o inverso também, santos, apóstolos, Cristo, Maria, eles eram representados com características de autoridades do império, tá? Como reis, como rainhas. Então, eu tenho uma fusão muito grande aí, se acaba formando um pensamento de como que esses imperadores, eles não estavam ligados somente ao terreno, né, ao topo de uma sociedade, mas como elo de ligação com algo divino. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Ok. Professora, Fala. eu queria saber se essa atividade que está lá no portal é para fazer até quando? Eu não coloquei prazo de término, tá? Mas é importante vocês terminarem isso ainda em setembro, no máximo em setembro. Mas lembra que as nossas atividades, elas geralmente são curtas, né? As questões são 4 questões por atividade, geralmente 4, 5 questões, não é muito longo. São questões objetivas. Então, assim, se fizer um estudo bacaninha, dá para a gente manter no tempo. Eu lembro que no semestre passado a gente tinha feito um acordo das atividades que forem questionários, que eram pelo Google Forms, tinham 1 semana de prazo. As atividades práticas e as escritas tinham 15 dias. A gente pode continuar mantendo esse mesmo acordo? Para ficar mais fácil, inclusive, para corrigir? Pode. Tá. Queridos, Tem menos de 1 minuto de aula, professora. tem menos de 1 minuto de aula e o link vai cair exatamente. Por causa disso, eu nem vou falar muito agora para uma galera que está entrando do primeiro 4 e do primeiro 5 aqui. Eu vou deixar esse link aí e continuar explicando daqui a pouco. Oi, gente. Estamos de volta?
Tem uma galera do primeiro quarto e do primeiro 5 que está entrando aqui na nossa aula. Eu vou deixar na sala de espera ainda. Porque eu acho que eles já estão entrando no link para a próxima aula, que vai ter agora às 10h40. O Anderson, você está entrando no link e já está aqui está ainda na aula do primeiro 1, primeiro 2, tá? Então, eu vou pedir para você aguardar até às 10h40. Eu vou finalizar a aula com eles, tá bom? Tá, desculpa. Preocupa não, tá tudo certo. Deixa eu ver quem mais. A galera já está entrando antes. Bom, eu vou compartilhando aqui a tela para a gente voltar na nossa explicação para finalizar essa aula, tá bom? A única coisa que a gente tem que falar sobre o mosaico, eu vou passar essa explicação do mosaico para a gente não ficar muito preso a ela, tá? Bom, vamos lá. Depois vocês pegam essa explicação. Esse caráter majestoso da arte, ele também foi expressado na arquitetura e principalmente na arquitetura das igrejas. O maior exemplo que a gente pode dar é da Basílica de Santa Sofia, construída justamente durante o reinado de Justiniano, foi projetada pelos arquitetos Antônio de Tralles e Isidoro de Mileto e apresenta uma planta extremamente simétrica, no qual o comprimento da nave é o dobro da sua largura. A cúpula é idêntica à cúpula do Panteão, que existe em Roma, tem 32 metros de diâmetro, só que foi inovada a maneira como ela foi colocada, porque em Santa Sofia ela foi colocada sobre 4 arcos que são sustentados por 4 grandes pilares escondidos nas paredes de Santa Sofia. Então, eu tenho uma nave central que é circundada por colunas trabalhadas que lembram capitéis coríntios, e a ampliação da cúpula através das absides cria um espaço, assim, lindo. Simplesmente não tenho palavras para dizer. Um dia, quem sabe, eu vou até lá. Vou pôr as imagens para vocês verem, para a gente seguir adiante, tá? São fotos de Santa Sofia, da Basílica de Santa Sofia. Em 1934, ela foi transformada em um museu pelo então presidente turco. E esse ano, o presidente turco Erdogan, ele transformou Santa Sofia em uma mesquita muçulmana. Gente, eu vou finalizar por aqui, porque a gente já passou 1 minuto da nossa aula. Mas, em básico, é essa explicação. Aqui eu deixei a bibliografia que eu consultei para fazer essa aula, além das imagens, onde que vocês podem encontrar. No vídeo, eu creio que eu coloquei uma planta baixa de Santa Sofia. Então, acessem o vídeo, tem coisas bem interessantes, inclusive uma narração da análise de um historiador da arte sobre um mosaico bizantino bem interessante. Eu fiz essa narração para vocês. Dúvidas até aqui? Não, professora, pelo menos para mim tá tudo certo. Tudo certo? Então, beleza. Lembrem-se, eu vou gravar a aula, vou postar isso na biblioteca, dúvidas vocês podem acessar lá. E, infelizmente, não estamos juntos, mas beijos
e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, professora. Até a Tchau, próxima. gente. Até amanhã, eu acho. Acho que Até amanhã. amanhã no mundo do trabalho.